Olá, gente, eu sou a Simone Lopes. Olá, eu sou a Ivânia Baques e hoje nós estamos novamente com uma convidada super, mega especial, que é a Crismere Delfino. Vocês já vão conhecê-la. A Olá, Crismere. Oi, Crismere. olá, um prazer poder estar aqui, Simone, Ivana, podendo a gente conversar um pouco sobre tantos assuntos interessantes que a gente tem agora para poder falar, né? Pessoal, a Crismere, ela é presidente da ABRH aqui no Rio Grande do Sul e recentemente está acontecendo, enfim, o Congrega RH e tem uma temática muito interessante, que são as experiências, é tempo de experiências. Precisamos experimentar, nos renovar, inovar, nos recriar, nos reinventar. Eu achei muito interessante a temática, aliás, a BRH sempre traz conceitos muito relevantes. Crismere, eu queria te perguntar como que foi o desafio de passar de um evento físico, de um mega evento, porque realmente é um evento grandioso em todos os sentidos, né, para uma plataforma digital, porque todos nós tivemos que nos adaptar e começar a experimentar essas plataformas e conhecê-las e desbravá-las e como às vezes como acontece na nossa vida, no cotidiano, precisamos sair fora da caixa, precisamos nos reinventar para poder alcançar alguns objetivos. Como é que foi, assim, se tu pode compartilhar conosco essa experiência de recriar, porque existe um modelo que era, né, que foi sendo adaptado ao longo dos anos, e de uma hora para outra todos tivemos que nos reinventar. Simone, o nosso congresso, Congregar... Muito bem-vinda, gratidão. Obrigada. O nosso congresso ia acontecer início de junho. Aí, logo em seguida da pandemia, a gente já transferiu ele para agora, para outubro. Mas ainda com muita dúvida se ele seria online ou não, como todos nós tínhamos muitas dúvidas, né? E quando nós decidimos fazer online, foi um baita desafio, porque nós precisávamos transformar um evento do interior de Passo Fundo para um evento global online, né? E essa foi uma experiência para nós, está sendo uma experiência bárbara, porque ao invés de a gente buscar também uma grade mais regional, até por uma questão de custos, do conceito mesmo do evento, nós tivemos que tivemos essa oportunidade de transformar esse evento, onde ele se transformou em nacional e internacional. Inclusive, nós temos palestrantes internacionais, porque a questão online nos permitiu essa aproximação com outros países, né? E aí, então, temos uma grade maior, inclusive, porque o presencial ele gasta um tempo diferenciado do que o online. Aí nós conseguimos encaixar outras palestras nesse mesmo tempo, e aí estamos com tempos de experiência, e nunca foi tão atual esse tema, né? Tempos de experiência, onde quantos aprendizados nós estamos tendo nesse mundo do trabalho, mas o mundo pessoal também, que mudaram tanto as nossas rotinas de casa, nossas rotinas profissionais, as nossas ambições profissionais também. E um aprendizado muito pessoal a pandemia nos trouxe, né? Então, o Congregar, ele está acontecendo, então, online e global, como a gente está chamando, né? Com uma experiência maravilhosa que a gente está trazendo aí para o nosso público, nossos participantes, congressistas. Qual foi o maior desafio para transformá-lo em presencial, né, de presencial para online? Quais foram os maiores desafios? De repente, com certeza, foi mais que um, com certeza. Sim. O nosso maior desafio é como a gente manter o nosso público engajado no online, onde nós temos uma gama de possibilidades de conteúdos, né, à disposição do nosso público, conteúdos de boa qualidade à disposição,
e onde as pessoas acabam trabalhando online e fazendo tudo online. Então, é muito cansativo também para as pessoas ficarem o dia inteiro na frente de uma telinha, né? E como buscar. Nós temos, o nosso tema é tempos de experiência, onde a gente aprende através, né, das experiências que a gente tem, através dos nossos 5 sentidos, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta, olfato. Então, o presencial, isso é muito forte, os 5 sentidos. É muito forte, né? A gente cruzar um olhar, a gente buscar uma forma de escutar, a gente está presente ativamente. Então, esse foi o grande desafio. Como deixarmos o nosso congresso extremamente agregando as pessoas, congregando as pessoas, como diz o nome, né? Congregando as pessoas e engajando elas, sem a gente ter esses 5 sentidos tão aguçados como no presencial a gente está tendo. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos palestrantes que vão trazer muitas suas experiências, né? Como a Patrícia Pulgas, da Magalu, que está trazendo uma questão da diversidade maravilhosa, né? Que está sendo ponta de venda, sendo ousada na sua gestão. Nós estamos trazendo o Liquidin, né? O Alexandre Ullmann, que é o nosso head de RH do Liquidin, que fala sobre essa rede maravilhosa que conecta pessoas, conecta trabalhos. Nós estamos trazendo o Kleber Moraes, que é da Amazon, né? Que também tem centrado aí no cliente, no centro do seu negócio, onde a teleentrega, delivery, está sendo tão utilizada agora no nosso processo de pós-pandemia. Nós estamos trazendo 2 profissionais da área de saúde, um do Hospital de Clínica e outro do Hospital Moinhos de Vento, que são referências em Covid, que vão trazer sobre a experiência na beira do leito, frente à nossa pandemia, como é que reagir às emoções mais originais, o medo, a ansiedade, como é que essas pessoas se sentiram como profissional de saúde, como o paciente se sentiu antes de ser entubado, como é que ele lidou com todas essas adversidades de tanta insegurança e incerteza que a gente está tendo nessa época, né? E tantos outros profissionais que vão trazer sobre o Salib também, que fala sobre o algoritmo da vitória, como é que nossos desportistas estão premiados aí, qual é a característica mais importante deles, a gente vê que é a soft skills, que é a determinação, que é a coragem, que são essas coisas humanas, que não são robotizadas. Então, a gente tem uma grade que vai engajar o nosso público através do conteúdo, através dos nossos palestrantes, que vão trazer muitos conteúdos importantes, assim, para o nosso público, né? Que lindo, Crismere. É interessante que várias questões também venham ao encontro. Eu acredito muito nas sincronicidades da vida, né? Congregar, né? Quando nós pensamos também de fazer o nome do evento, nós optamos pela palavra congresso, justamente também nesse mesmo sentido de congregar, de reunir, de agrupar, de trocar, de crescer juntos, né? De ter essa rede de contatos. E é interessante que vai muito ao encontro, né, da temática que o Congrega RH está trazendo, né, das experiências das pessoas unindo, compartilhando conhecimentos, porque às vezes o que é um desafio de uma pessoa é de muitas outras. E à medida que a gente vai compartilhando isso, a gente também vai crescendo, buscando outros elementos e ajudando também outras pessoas, as pessoas, opa, mas ela também tem esse, mas é claro, somos humanos, seres humanos, né? E até como quando a gente pensou assim, o recurso humano, ele é fundamental. Uma vez eu fiz uma matéria, era de uma empresa, enfim, e eu destaquei totalmente as pessoas. Aí o diretor me perguntava, vem cá, tu quer trabalhar nesse lugar? Porque olha aqui, tu tá vendendo a empresa. Eu disse, mas essa empresa é um exemplo de pessoas que vestem a camiseta, que assim, essa empresa é gigante por causa das pessoas, né? Por causa delas. Não, mas tu tá fazendo propaganda. Eu disse, tá, mas eu tô
refletindo o que todos os valores e reproduzem isso no dia a dia. Foi isso que eu tentei passar, que todas essas compartilham essas experiências para que as pessoas também possam se inspirar e também renovar as suas vidas, as suas atuações, até no próprio mercado de trabalho, né? E Vânia, é contigo, amada. Bom, eu só não participei, eu sou Cris Meri, eu sou PhD em empreendedorismo, eu sou formada em administração, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, todo ele focado no empreendedorismo, inclusive observando, as minhas teses foram muito observando os grupos setoriais, o avanço dos grupos setoriais na entidade em que eu sou consultora. Ok, eu sou consultora empresarial desde 2005. De lá para cá, eu fui buscando a capacitação, inclusive capacitação internacional, tanto que o nosso congresso é internacional também, né, Simone? Acabou ficando. Ele acabou ficando. Assim como o Congrega RH ficou internacional, o nosso congresso também ficou internacional. Nós temos palestrantes internacionais. Bom, o que aconteceu, que foi, assim, muito interessante na minha vida, e isso eu vou contar no meu livro número 4 agora, que já está sendo alinhado. E como eu sou empreendedora, eu digo que eu tenho DNA de empreendedora, porque desde os 5 anos eu vendia morangos na beira da BR-116, em Morro Reuter, e eu sempre fui muito empreendedora, sempre fui buscar diferença, fazer diferente, buscar o especial para o meu cliente. E eu sou empresária ainda. Desde que eu adentrei nessa nova função, que é consultoria empresarial, treinamentos, enfim, eu fiquei na minha empresa, tipo stand-by. Na minha empresa, na matriz, nós temos 3 lojas na matriz, eu fiquei em circuito stand-by. Então, a venda ia acontecendo naturalmente, os clientes aumentando naturalmente, tudo muito natural, de forma natural. Com a história do Covid, o chão da minha vida foi retirado totalmente. É como se eu tivesse o chão e o tapete tivesse sido retirado, todo. E aí, nos primeiros 2 dias, eu não sabia o que fazer. Bom, e agora o que é que eu vou fazer? Porque aí, então, o sistema lá onde eu atuo comunicou, aparem tudo, não continua mais consultoria, não tem mais cancelamento total, palestras, treinamentos, tudo ok, tudo parado. Vamos pensar no que vai ser. Eu pensei, e agora, José? E agora? O que eu vou fazer, Ivânia? E aí, então, o meu município muito atuante, muito rápido na ação da situação da pandemia, fecha-se todos os negócios, fecha a porta, fechou. E agora? 10 funcionários, 10 colaboradores. O que eu vou fazer? Pós-verão, que é litoral, títulos assim, a milhão, né? Borbotando. O que eu vou fazer? Eu precisei me reinventar como empresária, me reinventar como administradora do meu negócio, e aí eu virei todo o meu centro para dentro da minha empresa. E foi um momento importantíssimo, porque eu percebi muita coisa que eu orientava, que eu sugiro para os meus clientes, eu não aciono na minha empresa. Nós não vendíamos pelo WhatsApp, nós não tínhamos uma lista de clientes, contato com cliente. Eu não conhecia os meus clientes. Foi, assim, um momento transformador na minha vida empresarial. Hoje eu faço vídeos, eu faço lives com produtos novos, chegou isso aqui novo, vamos lá, gente, e tal. Hoje eu faço tudo aquilo que eu oriento, que eu passo como consultora empresarial para os meus clientes. Então, é um momento de usar a comunicação, por isso que vem de encontro ao nosso congresso. É um momento de usar a comunicação com o teu cliente. Os clientes não
conheciam a dona da empresa e agora passam a me chamar, chegam na empresa, oi, Vânia, tudo bem? Então, isso não tinha, eu tinha perdido totalmente o fio da meada, o link, o meu link empresarial, que é conheça o teu cliente, conheça, né, quem está contigo, quem é teu parceiro. Olha que importante, o Congrega RH vem exatamente de encontro a isso, que é o congregar, que é o reunir, que é o trabalhar. E aí eu já estou escrevendo essa história para o próximo livro, que foi A Virada da Chave. E aí estou reunindo outras histórias de empresárias gaúchas também, com essa grande virada, com essa grande lição que o momento nos traz. Sabe, Vânia, quando tu traz isso, eu vejo assim, ó, o tema tempos de experiência, como a experiência está sendo importante hoje para o mundo do trabalho, né? Para o empresário, como tu trouxeste, né? Como está se aprendendo com a experiência. E aí a gente fala, ó, a experiência do colaborador, o quanto que é utilizado dentro das organizações, a experiência da marca, como ela deixa a sua marca no seu consumidor, né? Na sua comunidade, na sua região. A experiência do líder, o quanto que o líder faz diferença, impacta o grupo que ele trabalha e, inclusive, molda a cultura das empresas, né? Como ele tem, essa experiência dele é valorada durante a trajetória profissional, né? A experiência também das empresas, né? Que eu acho que tu trouxeste da tua empresa, o quanto que para inovar tu precisa qualificar o teu passado, tu reconhecer as experiências que tu tivesse, as conquistas, os aprendizados. Então, o quanto que a gente precisa valorar o que a gente passou. Para isso, a gente precisa sempre ter esse cacoete, que eu digo, é sempre estar se revisando. O que é que tu viveu? O que tu aprendeu? Né? O que tu modificou? Qual a lição? O que tu celebra das conquistas que tu teve? Porque muitas vezes a gente sabe que o empresário, as pessoas não qualificam as suas conquistas, não marcam as conquistas, e quando a gente marca as conquistas, é sinal que elas devam ser repetidas, né? Então, essa questão de poder viver o aqui e agora e tirar proveito desse aqui e agora é a experiência, né? A experiência do longo da vida, como a gente fala, que sempre temos espaço para aprender um pouco mais e valorar o que a gente passou na nossa trajetória. Eu imaginei esse período como uma escada, né? Eu utilizo muito uma escada que a gente chama de estratégia ACM. Né, primeiro chamar a atenção, né, conquistar, e depois, né, fazer a mentoria e ficar mentorando, né? A minha experiência nesse sentido foi dessa. Eu estava no 10º degrau da escada, eu desci até o 3º degrau e comecei a olhar a minha empresa, os processos da minha empresa, o que eu poderia melhorar, a equipe, a estrutura, a entrega para o cliente, ela pode ser melhor, né? Como fazer isso? E isso tudo passa, primeiro, por aquilo que tu disseste, deixaste bem pontuado, que é valorar as nossas experiências, e segundo, tudo isso acontece através da comunicação. Seja da comunicação empática, seja da comunicação escrita, seja da comunicação falada, seja da comunicação gestual, né? A comunicação em todos os sentidos. Como é valioso, como é gratificante poder reconstruir uma história. Fala, Sumar. Eu queria te perguntar, Crisveri, sobre a questão que a experiência, ela passa por uma questão de um fato, de algo que acontece, e esse fato, ele está ligado a uma emoção, né? E essa emoção, ela tem uma energia, ela tem um impacto, né? E todo o movimento que
passa por essas experiências, nos exige sair fora da caixa. E precisamos, muitas vezes, lá o colaborador, o líder, independente do posto que a pessoa tem na organização, ela vai sentir, ter esse sentimento, né? E medo, ou todas as emoções básicas, medo, tristeza, raiva, alegria, enfim. E nesse momento, as pessoas, o colaborador, enfim, todos os profissionais, enfim, precisaram se reinventar, né, Crismeri? Revisitar, né? Nós tivemos com essa questão da Covid muito o medo, né? E o que é a emoção? Ela tem uma frequência, né? No nosso congresso a gente trouxe a técnica, a espiritualidade e a energia. A energia, ela está muito ligada à frequência, né? Eu queria te perguntar, assim, que na realidade, a tua opinião, né? O mundo, ele já não é mais o mesmo, né? E nós precisamos trazer para as empresas ou para o cotidiano a nossa essência. Essa nossa essência, ela tem uma energia, ela tem algo que vai contribuir. E essa temática da experiência, eu vou tanto acertar quanto errar. E se eu errar, isso significa que da próxima vez eu preciso fazer diferente, mas não significa que toda a minha bagagem seja desconsiderada, toda a minha experiência anterior, por causa de algum movimento ou algum passo que não foi com internet, com marketing digital, que a gente está entrando nesse universo, está entrando, enfim, a gente sabe que ele veio para ficar, né? Muitos treinamentos, cursos, capacitações, tudo está na internet. O próprio trabalho, né? A gente está passando por isso, né? Mas eu queria, assim, que tu trouxesse observação nesse sentido em relação aos profissionais, de terem um pouco mais aí a gente entra na paciência, na questão do auto-amor, do autoconhecimento, da autoaceitação, para que haja algo para congregar maior, que todos juntos, uma equipe, são todos juntos, todos fazem parte daquela organização, daquela instituição, e quando um tem um desafio, o ideal é que todos auxiliem aquele profissional e não excluam, porque certamente se ele está ali, ele tem algo a contribuir, ele tem algo a acrescentar. E isso fortalece um time com todos pensando no mesmo objetivo, todos unidos. E às vezes eu acredito, eu não sei o que tu pensa nesse sentido, assim, Crismeri, mas eu acredito que a gente está passando de uma competição para uma cooperação, para entendermos que estamos todos aqui neste plano, neste mundo, ou numa organização, ou numa instituição. O que tu pensa? Entendi a pergunta. Simone, acho que tu traz uma coisa bem importante, que quando as situações são iguais para todos, né? Na medida que eu identifico uma situação, eu percebo essa situação, ela entra num crivo de percepção nossa, que tem a ver com a tua história de vida, que tem a ver com teus valores, que tem a ver com as tuas experiências, tem a ver com a tua ambição, enfim. Eu digo que entra como fosse uns tijolinhos, assim, dentro da gente. E que sai uma percepção. Então, essa percepção, ela é completamente individual, porque cada pessoa é diferente da outra, ela é bem subjetiva, né? Ela tem uma questão de tempo e tem uma questão também de como é que tu percebe isso. E com isso, a gente cria conhecimento através dessas informações que a gente vai adquirindo. Então, quando tu traz isso, como é que as pessoas percebem e como é que elas lidam com a mesma situação, elas lidam de forma diferente. Por isso que muitas pessoas
conseguiram se reativar, se reinventar, que nem diz a Ivânia, né? Conseguiram se reinventar e outras ainda estão esperando passar a pandemia. Então, quando eu escuto dizer assim, pós-pandemia, eu fico pensando, que pós-pandemia é atual, né? Porque já passou, nós já estamos diferentes, nós já aprendemos, já é um outro modelo, não tem nada que a gente tenha que esperar, já está rodando o processo. Temos que rodar, porque já se passou aí quase um ano e a situação está assim e não voltará igual, ela voltará completamente diferente. Nem aquilo, nem outra coisa é uma coisa diferente, né? Algo que a gente vai construindo juntos. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de construir junto uma nova história, ela é uma oportunidade ímpar, né? E a gente percebe assim, ó, que o papel, por exemplo, dos nossos colaboradores ou dos nossos gestores na organização, ele é ímpar também, porque o gestor é a primeira vez que ele percebe o seu funcionário como um todo. Como é que é a casa dele, né? Como é que é como é que está acontecendo aí, como é que ele lida com o tempo, como é que são os filhos, como é que é o cachorro. Ele consegue perceber o ambiente do seu funcionário, aquele que realmente está trabalhando home office, né? E acho que também os gestores tiveram uma oportunidade de poder perceber, ter uma escuta, né? Tu falaste, né, Ivana, da comunicação. Não existe comunicação se não tem escuta, né? A gente aprendeu desde pequena a falar, mas não aprendemos a escutar. Rubem Alves já dizia isso sobre a escutatória, né? Então, a gente precisou muito escutar as pessoas, os medos, as inseguranças, né? Como é que isso acontece? Eu mesmo eu tive um trabalho presencial a semana passada, antes do feriado, e eu tive que pegar voo antes de um feriado. Eu passei por 75 mil pessoas dentro de Guarulhos, eu fiquei tensa, porque eu estava de máscara, eu perdi a minha conexão. Então, assim, eu fiquei muito tensa. Tensa por mim, e tensa pelo que eu levo também, porque se eu tivesse testado positivo depois, eu poderia levar para meus pais, que são mais velhos, tem toda uma repercussão das tuas atitudes, né, que fazem parte hoje desse momento. Então, assim, isso é o mundo que a gente vive, né? Esse é o mundo, como é que a gente percebe a mesma situação estamos todos vivendo? Como é que a gente percebe? Então, o papel do gestor dentro das empresas é bem o que tu trouxeste, né, Simone? Poder trabalhar um pouco mais a emoção das pessoas. Porque o jeito de fazer entregas dos seus trabalhos estão sendo muito diferente. A gente não controla mais as pessoas, a gente controla os processos. As entregas não é pelo tempo que tu fica dentro da organização, e nem do que tu tá vendo, e sim do que ele está entregando. O modelo de trabalho é por projetos, tem início, meio e fim. Tu tem que saber qual é o teu pedacinho dentro daquele projeto. Porque antes, talvez tu nem soubesse, tu perguntava para o teu colega do lado, agora o teu colega do lado está em outra casa, né? Então, tu precisa ter clareza. Então, o papel do gestor, como ele vai, é falar muito, é abordar, é trazer uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, né? De poder trabalhar produtividade com bem-estar. Então, é uma mudança muito maior do que a gente imaginava. É uma mudança de coisas até que nós falávamos antes, mas pouco acontecia. Agora, de uma hora para outra, nós começamos a ter que agir de acordo com aquilo que a gente falava. Então, as organizações mudaram muito. O nível empresariado, os líderes, eles estão sentindo na pele tudo que eles almejavam. Então, tudo que a gente lia, o ambiente VUCA, né? Incerteza, volátil, complexo, soluções complexas. Uma das skills do Fórum Econômico Mundial era tu resolver problemas complexos. Bom, estamos com todos agora, né? Só temos problemas complexos para resolver, nada simples, né? Então, isso são questões que a gente está vivendo. Como cada um vive, depende da forma como tu percebe a mesma situação. E aí envolve o grau de autoconhecimento que tu tem que ter de ti mesmo. Isso vai fazer toda a diferença. Que tem a ver com o que tu trouxeste, né, Simone? O quanto que tu investe em ti para poder lidar com as adversidades. E isso que o mais importante hoje é a adaptabilidade.
Darwin já dizia, né? Não é o mais forte que vence, e sim aquele que se adapta. Então, nós precisamos nos adaptar a situações completamente desconhecidas. Ninguém conhecia essa situação que nós estamos vivendo. Nem os médicos, nem a nível político, nem os líderes, nem os empresários, ninguém. Então, nós tivemos que arriscar, nós tivemos que nos testar, nós tivemos que experimentar, nós tivemos que nos comunicar, nós tivemos que usar a nossa empatia, que conceitualmente a gente sabe que a gente usa a empatia com pessoas que estão mais próximas da gente, a gente consegue empatizar melhor. Mas nós usamos a nossa empatia com o pessoal lá da Europa que sofreu antes. E aí a gente aprendeu muitas ações lá na Europa também para poder implementar aqui. Então, são aprendizados que tu precisa compartilhar, que tu precisa conversar, porque na medida que tu conversa, tu vai te escutando e vai te ajudando a consolidar o aprendizado. E essa talvez seja uma das ações, isso que a gente está fazendo aqui é bárbaro, né? Nos reunindo aqui para conversar sobre assuntos atuais, né? E a gente está trocando e está aprendendo uma com as outras. Isso já tinha antes, mas na velocidade que está tendo agora, a pandemia nos trouxe isso como presente, né? Da troca, de compartilhar e de colaborar, que tu falaste, né, Simone? Sair da competição e entrar na colaboração. Que eu acho que isso a gente está experimentando bacana, esse processo de colaboração. Olha, Crismeri, eu sempre tenho, a cada virada de ano, eu tenho a minha pastinha no meu note, a minha pastinha dos projetos futuros, né? Planejamentos futuros. E um dos treinamentos que eu estava buscando um material era a escutatória. O título eu tinha colocado assim, ó, trabalhando a escutatória. E agora eu já ampliei. Eu mudei para escutatória empática. Porque não adianta só escutar e entra aqui e sai aqui. Não. Ela tem que ter esse processo de escutar, aqui no meio, transformar os dados que tu recebeste, transforma em uma situação e aí depois sai do outro lado com empatia. Então, a escutatória empática é talvez o maior desafio que está sendo apresentado à humanidade. É a capacidade de colocar, não é só a capacidade da resiliência, é a capacidade de tu escutares e transformar isso em uma situação empática, e aí sim, tu teres uma reação diferente de só escutar como fazíamos antes. O que tu pensa disso, Crismeri? Eu acho que a empatia é algo que a gente está experimentando muito, né? Então, o fato de vocês estarem me escutando agora, por exemplo, é um ato de doação, porque o tempo é a única coisa que nunca mais volta para a gente. Quando tu escuta uma pessoa, tu tá dando algo que nunca mais vai voltar para ti, que é o teu tempo, né? É um ato de consideração, é um ato de respeito. E quando a gente se usa da escuta nesse formato, a gente acaba usando a empatia. A empatia é diferente da simpatia, né? A simpatia é quando tu tá ao lado, tu compreende a situação da pessoa, tô sendo simpática contigo. Agora, a empatia é eu te olhar e te escutar, né? Com os teus valores, com a tua situação, com o teu cenário, e a partir daí, então, eu posso poder chegar perto de ti. Então, empatia é algo que tu tem que treinar muito, né, para poder ser empático. Mas eu entendo que a empatia é um modelo de vida. Quanto mais tu for empático, tu vai transformando as tuas relações, né, pessoais, profissionais, transformando uma região, quem sabe um país, né, um país mais empático, mais inclusivo, por que não? E as empresas, né, Ivânia e Simone, as empresas são comunidades que fazem uma região e que fazem um estado e que fazem um país. As empresas são educativas, elas precisam ser educativas. Quando a gente entra numa empresa, seja ela com qual
papel, ou como empresário, ou como funcionário, ou como consultor, ou como fornecedor, tu tá usando da tua aprendizagem, né, para poder ser uma pessoa melhor. E como tu pode transformar um ambiente onde tu estás através da tua ação, dos teus valores, de colocar em prática aquilo que tu acredita. Então, essa coerência entre o que tu diz, tu faz, transforma o mundo, né? E o quanto que a gente precisa se usar disso. Então, se eu conseguir ser uma melhor, trabalhar melhor a minha escutatória, né? Ser mais empática com as pessoas, eu vou conseguir fazer do meu grupo ser um grupo mais colaborativo, mais agregador, que vai ser exemplo para outro grupo, e assim a gente vai transformando. Então, o nosso papel, a gente não pode se isentar. Seja com qual posição tu te encontra na organização, tu precisa te posicionar, tu precisa ser coerente contigo mesmo, né? Já dizia Susan David no livro, né, Inteligência, Agilidade Emocional, que diz que tu precisa ser corajoso para estar coerente com teus valores, porque nisso tu vai te colocando e vai implementando uma nova maneira de se relacionar com as pessoas. Porque uma coisa é certa, a tecnologia ela está aí para nos ajudar, para simplificar tudo e vai mudar tudo como já está mudando. Mas a tecnologia hoje é uma, amanhã é outra, é outra, é outra. Questões nossas, humanas, como análise crítica, criatividade, empatia, humanidade, somos nós humanos que fizemos. E isso foi sempre, não é de agora, é sempre. Então, nós temos que nos usar das nossas qualidades humanas e deixar aí para os robôs, para a inteligência artificial, questões de inteligência artificial mesmo, de simplificar, de agilizar processo, de juntar dados e nos focar naquilo que é humano. E escutar é uma questão humana, né? E empatizar é uma questão humana. Então, colaborar é uma questão humana. Quanto mais nós vamos usar das soft skills que são dos humanos, melhor seremos dentro de qualquer ambiente que a gente esteja, né? Que lindo, nossa, que maravilhoso. Tu tem mais uma pergunta, Ivânia, que a gente já está em quase 40 minutos. Não. Que eu sei que a Cris Mary excelente. Tem uma outra entrevista, né, Cris Mary? Sim. Querida. Podemos, nesse momento, né, Simone, agradecer demais a tua participação, a tua colaboração, a tua doação para o nosso congresso, que é o primeiro congresso do livro online, e ele pretende fazer a diferença dentro desse novo cenário, ser um site que vai ficar, ele não vai ficar estanque, ele vai continuar sendo alimentado até o próximo congresso. Então, teremos muitas novidades, muito trabalho pela frente, e podemos já contar contigo, Cris Mary, para o próximo. Adorei, podem contar comigo, é a maior admiração pelo trabalho de vocês. Gratidão, Cris Mary. Sabe que nós chegou assim para nós o poder das palavras, né? O quanto a palavra ela tem poder, ela tem força, ela tem energia e ela cocria a realidade, né, Cris Mary? Então, assim, a gente até pensou assim em todo o nosso cotidiano, nas empresas, em casa, que agora o home office também veio para ficar, é uma nova realidade. A comunicação que nós temos conosco, quando a gente se comunica, eu sou assim, eu sou tentar usar palavras mais positivas. Eu comecei, quando a gente começou a organizar, eu preciso trocar as palavras. E a gente, como tu falou, em muitos momentos, tudo aquilo que a gente treina vai ficando melhor. Então, a gente começar aos poucos, a comunicação comigo, de ser mais amorosa, de me aceitar mais, de usar palavras mais positivas, porque isso vai começar a mudar o mindset, vai começar a impactar nas nossas ações, nos nossos hábitos, nos movimentos. Isso vai começar a transformar a nossa casa, a empresa,
né, onde a gente atua, as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, assim, a nossa ideia foi justamente isso, assim, começar a trazer essa reflexão para as pessoas, porque a palavra, ela tem muita força, a comunicação, nós nos comunicamos, é o que nos diferencia de todos os seres, a comunicação e a consciência. Então, a partir de que eu começo a ter consciência de quem eu verdadeiramente estou, onde eu estou, como que eu posso ajudar a transformar a minha realidade e a realidade de todos aqueles que estão ao meu redor. E isso tem tudo a ver com os recursos humanos, que são grandiosos, que é o maior recurso que nós temos, a questão humana, né, Crismeli? E já lembrando que o tema do nosso congresso é o poder da palavra, mas ele está pautado em 3 pilares que são essenciais, que é técnica, porque embora a técnica seja muito usada para a escrita, ela precisa ser também trabalhada no presencial. Técnica, energia e espiritualidade. São os 3 pilares que norteiam o nosso congresso. Uhum. Aí, a poder da palavra move o mundo, né? Porque através de uma palavra reverbera muitas outras coisas. Exatamente. Então, parabéns. De parabéns. Querida Crismeli, gratidão imensa por você estar aqui conosco, gratidão por tantos compartilhamentos, pela doação do teu tempo, pelo teu carinho, pelo teu grande exemplo como profissional, como ser humano. Muito obrigada, gratidão, viu? Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Beijo enorme. Valeu, um beijo. Depois eu vou te pedir teu contato, que eu quero enviar pelo menos um livro que eu acho que é o mais desafiador, né, Simone? As peripécias de um carro de mensagens ao vivo. É um recorte empreendedor da minha vida. Então, uma hora tu ri, uma hora tu ri, outra hora tu chora, outra hora tu fica na torcida, outra hora tem saia justa e assim por diante. Depois tu me passa o teu contato e eu vou te enviar, tá? Tá bem, vou adorar. Vou adorar. Gratidão. Gratidão, Crismeli.